bomba? O Corinthians vai explodir a janela de transferências? Ou a gente vai ter que se contentar com o que tem? Fabinho Soldado, nosso executivo de futebol, abriu o jogo e o que ele disse? Meu amigo, prepara o coração porque a verdade pode ser mais amarga do que a gente espera. Fica comigo até o final porque tem reviravolta e eu quero saber a sua opinião. Solta a vinheta! Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. E aí, bando de loucos? Já chegou dando aquele like maroto pra fortalecer o nosso trampo? Ainda não é inscrito? Tá esperando o quê, meu camarada? Se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder nada do nosso timão. Aqui a gente fala a língua da arquibancada. Bom, vamos ao que interessa porque o bagulho é sério. A janela de transferências excepcional pra esse tal de Super Mundial da FIFA abriu no domingo, dia 1º, e vai só até o dia 10. É tiro curto, fiel. E o nosso Corinthians, como tá se mexendo? O professor Dorival Júnior, que mal chegou e já tá sentindo o peso da fiel na nuca, já botou a boca no trombone. Precisamos de reforços. Ele não tá pedindo, ele tá implorando. E com razão, né? A gente quer ver o Coringão brigando lá em cima. Aí que entra o nosso homem forte do futebol, Fabinho Soldado. Ele esteve lá na CBF, naquele sorteio da Copa do Brasil que, para nossa sorte ou azar, dependendo do ponto de vista, colocou o nosso rival Palmeiras no caminho. Que jogo nos espera, hein? Mas não é disso que eu vim falar hoje. Ou talvez seja, porque o que ele disse lá pode impactar diretamente esse confronto. Fabinho Soldado, no meio daquele evento, cercado de abutres da imprensa, soltou uma declaração que deixou a gente com a pulga atrás da orelha, ou melhor, com o coração na mão. Ele disse que o Corinthians vai ter uma postura modesta, fiel, com Dorival pedindo peça e a gente sonhando com um time avassalador. Como assim modesta? Ele continuou e aqui a coisa começa a ficar cinzenta. Precisamos ser realistas. Fizemos alguns movimentos ano passado, antecipando um pouco das nossas condições em razão dos problemas que estávamos atravessando em 2024. Então, naquele momento, fizemos algumas ações que certamente comprometem um pouco esse ano. Ouviu isso, fiel? Comprometem um pouco esse ano. Traduzindo do dirigentês para o português da arquibancada, a corda tá curta. Gastamos a grana que não tínhamos, ou que tínhamos e foi mal gerida, né? E agora a conta chegou. E aí eu te pergunto, quem paga o pato? É o Dorival que vai ter que fazer milagre com o que tem? É a gente, torcedor, que vai ter que ter uma paciência de Jó? Vamos analisar friamente, nação, essa antecipação de condições do ano passado? Que movimentos foram esses? Será que foram contratações que não renderam o esperado? Investimentos que não deram retorno? A gente precisa de transparência, porque falar que compromete um pouco esse ano é muito vago. Compromete o quê? A busca por um camisa 10 de peso? A chegada daquele zagueiro xerife que a gente tanto pede? Aquele centroavante matador para fazer sombra ou dupla com o Yuri? E não para por aí. A janela do meio do ano, aquela mais tradicional, vai de 14 de junho a 13 de julho. Ou seja, temos essa janelinha curta agora e depois um período maior. Mas se a postura já é modesta agora, o que esperar para junho e julho? Será que o cofre vai magicamente se encher? Eu duvido. Mas calma, fiel, que nem tudo é só lamento. Ou será que é? O Corinthians, segundo o próprio Soldado, estuda liberar jogadores para aliviar a folha salarial. E aí, meu amigo, entra o famoso quem sai para quem chega. Se a gente não tem grana para comprar, a solução é enxugar o elenco para tentar trazer alguém na bacia das almas, como se diz por aí. E um nome já surgiu com força nos bastidores, Alex Santana. Lembram dele? Chegou, teve alguns momentos, mas parece que não convenceu 100% a comissão técnica ou a diretoria. O Grêmio tá de olho nele para um empréstimo. E o que o Soldado disse sobre isso? Existem alguns interesses não só no Alex, mas é normal nesse momento do futebol. Estou muito feliz com o Alex, a comissão técnica também. É um jogador que desde quando chegou nos ajudou nessa arrancada. Vamos analisar aquilo que for interessante para o Corinthians e para o atleta. Estou muito feliz com o Alex, nos ajudou nessa arrancada, mas vamos analisar o que for interessante para o Corinthians e para o atleta.
Fiel, essa é a famosa frase para dizer: se a proposta for boa, tchau. E aí eu pergunto para vocês, a saída do Alex Santana abriria espaço para quem? Seria uma boa para o Timão liberar um jogador que, querendo ou não, compõe o elenco para talvez trazer uma incógnita? Ou vocês acham que o Alex Santana já deu o que tinha que dar com o manto alvinegro? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de cada um de vocês. Agora segura a respiração, Fiel, porque vamos falar de um cara que é o nosso artilheiro, o homem-gol, o cara que tá carregando o piano lá na frente muitas vezes, Yuri Alberto. Nosso camisa 9 com 13 gols na temporada tá na mira de clubes europeus. É isso mesmo, a Europa tá de olho no nosso matador. O Corinthians sabe que o Yuri tá voando, tá jogando demais. E quando um jogador se destaca assim no Brasil, é óbvio que os gringos vêm com o olho gordo para cima. A diretoria diz que aposta na manutenção do elenco e que ainda não recebeu propostas oficiais. Palavras do Fabinho Soldado sobre o nosso artilheiro. Grande jogador num grande momento. Não só ele, mas a equipe do Corinthians possui jogadores de seleção que estão sendo procurados. Mas nossa missão é a manutenção do elenco. Não existe nada de concreto para a gente chegar e conversar. Nossa missão é a manutenção do elenco. Isso é música para os nossos ouvidos, Fiel. Mas não existe nada de concreto. A palavra-chave aqui é concreto. Sondagens existem, conversas informais também. E se chegar aquela proposta irrecusável, aquela que balança qualquer clube brasileiro, ainda mais um Corinthians com uma dívida que a gente sabe que é gigantesca? Falando em dívida, os números assustam. 2,5 bilhões, nação. Com um rombo desse tamanho, como a gente sonha em competir de igual para igual com quem tem dinheiro sobrando? É por isso que o Corinthians sofre para contratar. Este ano, quem chegou? O lateral esquerdo Fabrício Angileri, lá do Getafe da Espanha. Um bom jogador, sem dúvida, mas foi uma contratação pontual, quase cirúrgica. Será que teremos mais Angileres ou vamos ter que nos contentar com isso e rezar com o elenco atual dar conta do recado? Mas no meio de tanta cautela, de tanta modéstia, o Fabinho Soldado não fechou completamente as portas. Ele deixou uma fagulha de esperança no ar. Ao ser questionado sobre novos reforços, ele finalizou dizendo: "Nossa ideia é manter e certamente pensar na possibilidade de reforçar o elenco para buscar os objetivos do clube nesse ano." Pensar na possibilidade de reforçar. Não é um vamos reforçar com certeza, mas também é um não vem ninguém. É um estamos de olho. Se aparecer uma oportunidade de ouro, quem sabe? E aí, Fiel, essa frase te anima um pouco ou é só para dirigente ganhar tempo e acalmar a torcida? O que seriam essas oportunidades? Jogadores em fim de contrato? Empréstimos com baixo custo? Alguém que Dorival conheça e confie, que tope vir por um projeto e não só por um salário astronômico? Vamos ser sinceros, nação, o cenário não é o dos sonhos. A gente queria o quê? Um Corinthians chegando na janela e anunciando 3, 4 reforços de peso, botando medo nos adversários, né? Mas a realidade, segundo o nosso executivo, é outra. Então, a estratégia parece ser segurar os principais jogadores, Yuri Alberto principalmente, enxugar o elenco, vender ou emprestar quem não está sendo tão utilizado para aliviar a folha, Alex Santana é o primeiro da fila, garimpar o mercado, buscar oportunidades boas e baratas. Isso é suficiente para a gente brigar por títulos importantes em 2024, com um Paulistão que já ficou para trás de forma doída, uma Copa do Brasil com um Palmeiras pela frente, um Brasileirão longo e traiçoeiro e uma Sul-Americana que é nossa obrigação ir longe? Dorival Júnior vai ter que ser mais que um técnico, vai ter que ser um mágico. E nós, torcedores, vamos ter que ter aquela fé inabalável que só Fiel tem. É isso, fiel torcida, o panorama da nossa janela de transferências segundo as palavras do próprio Fabinho Soldado. Uma mistura de realismo financeiro com uma pitada de esperança cautelosa. Não é o que a gente queria ouvir, talvez, mas é o que temos para hoje. E agora eu quero saber de você. O que você achou dessas declarações? Você concorda com essa postura modesta do Corinthians no mercado? A saída de jogadores como Alex Santana seria uma boa para abrir espaço? Quem mais poderia sair?
A gente consegue segurar o Yuri Alberto se chegar uma proposta milionária da Europa? Deveríamos segurar a todo custo? Quais posições você acha que são prioridade absoluta para o Dorival, mesmo com pouca grana? E o mais importante, com esse cenário, até onde o nosso Coringão pode chegar em 2024? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Vamos fazer esse debate pegar fogo. Quero ler cada comentário, cada análise, cada corneta construtiva. Não se esquece, esmaga o botão do like se você curtiu essa análise completa e sem papas na língua. Se inscreve no canal para a gente continuar trazendo o melhor conteúdo do Timão para você. E compartilha esse vídeo com toda a nação corintiana. Valeu, fiel! A gente se vê no próximo vídeo, com mais notícias, análises e, se Deus quiser, com motivos para a gente comemorar. Vai, Corinthians!